Fala, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sei que, apesar de todos os detalhes ruins que essa pandemia nos trouxe, esse ano é decisivo para vocês. Então vamos para mais uma correção do Plano de Ensino Tutorado do Estado de Minas Gerais. Estamos na semana 4, finalizando a apostila 3 do PET. E vamos falar nessa aula sobre herança dos cromossomos sexuais, um assunto muito interessante. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Então, a primeira questão que temos é a seguinte. Leandro está preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, não ter cabelo. Consultou um amigo, perder, na verdade, o cabelo. E consultou, então, um amigo que estava estudando genética. Ele contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno, não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo ou heterozigose e nas mulheres somente em homozigose. Assim concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era apenas 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de... Então, vamos perceber aqui. Nós temos um gene para a calvície que eu vou chamar de C na nossa legenda, tá? O Czão. Ele causa calvície, mas ele se comporta em homens e mulheres de maneira diferente. É isso que é a herança influenciada pelo sexo que está colocando aqui. Então, tendo em vista o que está falando na questão, olha só. Nos homens, esse gene se expressa em homo e heterozigose. Quer dizer que homens calvos serão ou Czão, por apresentarem dois genes Czão que se relacionam à calvície, ou Czão. Já as mulheres calvas só serão calvas se apresentarem o mesmo gene, o gene Czão, em homozigose apenas. Tá? Então, mulheres calvas têm que ser Czão. Daí, tá, a gente tira o restante da legenda. Homens não calvos terão que ser Czinho, que é o que sobra para os homens não calvos. Ó. E as mulheres não calvas, o que é mais comum na população, é ou heterozigotas, ou homozigotas recessivas, já que as mulheres Czão teriam que ser calvas por terem o gene da calvície em homozigose, certo? Então, a gente sabe que os genes se comportam diferentes em homens e mulheres, por isso podemos montar essa legenda. Aí, voltando para a história da questão, a avó materna de Leandro, apesar de seus pais não serem calvos, a avó materna era. Então, se ela era calva e era mulher, ela obrigatoriamente era homozigota dominante. O seu avô não tinha histórico de calvície na família, e então não era calvo, e por isso, obrigatoriamente, tinha que ser Czinho, como todos os homens não calvos. Isso dá uma ideia para nós de como seria a sua mãe, quer dizer, a mãe de Leandro, melhor dizendo. Ela é obrigatoriamente Czão, pois tem a contribuição genética da avó, que no caso é sua mãe, Czão, e do seu pai aqui, o avô materno de Leandro, Czinho. Então ela é obrigatoriamente heterozigota. Tá? Já o seu pai não apresenta calvície e também é Czinho. Então, o fato de Leandro ser calvo é que ele pode receber aqui da mãe, tem 50% de chance de receber da mãe o gene Czão, porque ela é heterozigota. Então, a nossa resposta é a letra A, com certeza. Na próxima questão temos, o daltonismo é uma herança recessiva ligada ao X. Então, aqui a gente tem uma herança, que é a dificuldade de enxergar determinadas cores, chamada de daltonismo, e isso é causado por um gene recessivo que está no cromossomo sexual X. Então, agora a gente tem que diferenciar homens e mulheres, porque mulheres, a gente sabe, têm dois cromossomos sexuais do tipo X, enquanto homens só apresentam um cromossomo sexual do tipo X que vem da mãe. O pai doa o cromossomo Y, que faz com que ele seja um menino. Tá? Então, a mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de virem nascer crianças daltônicas nos filhos dessa mulher é de... Então, vamos por partes. A legenda que a gente tem dessa herança recessiva ligada ao X do daltonismo. Vou chamar aqui o gene XDzão, com D, sendo o gene que está no cromossomo X, com visão em cores, já que a herança é recessiva. Então, quem apresentar o gene Dzinho no cromossomo X vai poder apresentar daltonismo. Pensando nos genótipos possíveis e lembrando que homens são XY, para as mulheres, inicialmente, nós podemos ter XDzão, X do pai, X da mãe, nasce uma mulher normal, porque vai ter só o gene Dzão para visão em cores.
XDzão, XDzinha é uma mulher normal que porta o gene, ou seja, ela pode passar isso para os seus filhos do sexo masculino, né? Mas ela não vai apresentar a doença. Mulheres daltônicas, obrigatoriamente, tem que ser XDzinho, já que a herança é recessiva. E isso só acontece se o pai delas também forem, já que o pai tem que doar o X para a menina e a mãe tem que ser pelo menos portadora do gene para doar para a menina também e gerar essa comunhão de genes para o daltonismo na mulher. No homem, esse tipo de herança recessiva ligada ao X é mais fácil, porque ou ele vai ser normal porque vai receber um X da mãe normal, ou ele já vai ser doente porque ele só precisa ter um único X, o que é o normal para ele, doente, para que ele já seja daltônico. Certo? Então, assim, essa legenda ela esclarece muito sobre o padrão de herança dessa doença. E aí, pensando nisso, ó, uma mulher de visão normal, tá? Então, cujo pai era daltônico, então ela recebeu do pai o XDzinho e recebeu da mãe o XDzão, que torna ela uma mulher normal. Ela casou com um homem também de visão normal. E aqui a gente tem a chance, ó, dos filhos deles, né? Colocamos aqui os cromossomos separados, né, no espermatozoide e no óvulo, e depois juntamos. Vemos que todas as mulheres vão nascer normais, tá? E apenas só metade dos meninos que vai poder ter a doença, como está sendo mostrado no quadro de Punnett. Então a nossa resposta para essa questão é, na prole dessa mulher, só metade dos meninos que vai poder ter a doença, já que a menina aqui, apesar de apresentar um cromossomo, ela não vai ser doente por causa do gene dominante que ela acabou recebendo de seu pai. Tá? Então, o pai dela salvou ela aí de apresentar essa dificuldade de enxergar algumas coisas. Deu para entender? Vamos então para a próxima. Pensando aí nessa questão da transmissão de características como o daltonismo, recessivas ligadas ao cromossomo X. Então, a gente tem algumas proposições a seguir que estão de acordo com a transmissão do gene recessivo ligado ao X, exceto uma. Então, vamos lembrar aqui com a legenda, ó, usando até mesmo os mesmos genes que a gente viu lá na outra questão, como que vai ser os genótipos possíveis dessas pessoas aqui, tá? Então, todos os filhos do sexo masculino de uma mulher afetada, casada com um homem normal, são afetados. Então vamos pensar, os filhos do sexo masculino recebem o X da mãe. Se a mãe for afetada, ela com certeza será aqui, ó, homozigota recessiva. E ela terá obrigatoriamente que doar para todos os filhos do sexo masculino o gene. Só deles apresentarem o gene da doença, eles já vão ser afetados, como no caso do daltonismo lá. Então, essa alternativa está correta e a gente está procurando uma que está errada. Todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado, casado com uma mulher normal, serão afetadas. Essa aqui não está correta. Por quê? As filhas recebem um X do pai, no caso, ele é afetado, vai doar um X afetado, tá? Porém, a mãe é uma mulher normal e vai doar um X normal para as meninas, salvando elas de serem doentes. Elas serão apenas normal portadoras. Então, ó, a resposta da alternativa que está errada é a letra B. Se você observar, todas as outras, ó, elas vão também estar corretas. Mulheres heterozigotas, como essa daqui, ó, transmitem o gene responsável pela característica a metade de seus filhos de ambos os sexos. Sim, né? Ela tem 50% de chance de doar esse gene para qualquer filho e 50% de chance de doar esse outro gene para os outros filhos. Então, percebam, através da análise, que todas as outras alternativas estão corretas. Eu não vou me delongar aqui. Na última questão de hoje, nós temos o seguinte. A hipofosfatemia, com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados, com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. É correto concluir que a anomalia em questão é. Então, perceba, se existe um indivíduo de algum dos sexos mais afetado do que outro sexo, essa herança já não é uma herança autossômica, o que já exclui as alternativas da letra A e da letra C. Tá? Então, a gente vai aqui focar nisso. Ó. Homens afetados com mulheres normais tiveram todas as meninas afetadas. Então, vamos pensar. Um homem, tá, que foi afetado por uma doença que eu chamei por uma doença da hipofosfatemia, que eu peguei o fosfato aqui
e chamei de gene P. Se ele, com um único X, né, já é afetado, passa esse X para as meninas e a mãe normal vai passar um X normal, tá? Que seria esse XPzinho aqui, quer dizer que o XPzão do pai é dominante, né? Se a mãe passa um X normal e o pai passa o X doente que ele tem, e apenas um X doente é responsável pela doença, quer dizer que esse gene é dominante, tá? Então, só de olhar as meninas aqui, eu já sei que a resposta da nossa questão é determinada por um gene dominante ligado ao cromossomo X. Porque os meninos vão receber do pai o Y e vão receber da mãe o X normal, e que já deixa eles normais. Então, a única resposta possível aqui é realmente a letra B. Letra C não dá, porque não é uma herança autossômica, determinada por um gene recessivo ligado ao sexo. Se fosse assim, as meninas recebendo o X normal da mãe não poderiam ser doentes, então não é recessivo o gene, é dominante, e não é determinado pelo Y, senão só afetaria os meninos. E aqui na questão, os meninos são todos normais. Então, finalizando essa correção de mais esse PET, eu tenho apenas a agradecer a todos vocês, tá? Por terem estado comigo o tempo todo, por terem mantido a fé aí na resolução dos exercícios. Se gostou desses exercícios, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal que semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima!